Bom, queridos, então, vamos iniciar de fato, tá, os nossos estudos sobre termodinâmica. A termodinâmica na física, ela é uma área de extrema importância. Por quê? A maioria das leis físicas que nós temos propostas na atualidade são baseadas num princípio de irreversibilidade que uma das leis da termodinâmica traz. É como se a gente tivesse apenas um caminho para seguir, e esse caminho fosse o único possível, tá? Só que, infelizmente, no ensino médio a gente não trabalha esse princípio que se chama princípio da entropia. A entropia mede o grau de desordem de alguma coisa. Um quarto bagunçado, por exemplo, tem uma entropia alta. Quanto maior a desordem, maior a entropia. Só que a gente não trata desse assunto no ensino médio. Tá? Eu estou comentando ele com vocês porque é um assunto muito interessante. Vale a pena vocês verem vídeos que expliquem apenas a parte didática sem se preocupar com a matemática, que é justamente por ela que a gente não trabalha com isso no ensino médio. Tá? A entropia precisa de uma matemática de cálculo, né? Precisa conhecer cálculo avançados, então a gente não consegue tratar ela no ensino médio. Mas a gente consegue tratar as outras leis da termodinâmica que são de extrema importância também. No caso, a gente vai tratar da primeira lei, que é uma lei de conservação, e na segunda lei, que nós vamos falar de ciclos termodinâmicos e de máquinas a vapor, máquinas térmicas, enfim. Então, vamos lá, começar do começo, né? Termodinâmica significa movimento de calor. Ela foi alavancada na Revolução Industrial com as máquinas a vapor e estuda os processos que permitem a conversão de calor em trabalho e trabalho em calor. Tá? Então a gente vai ver um calor em movimento devido a uma realização de trabalho. E a gente vai relacionar as propriedades macroscópicas de um gás, né, que são caracterizadas por variáveis de estado, que é o que define como que o gás está, né, pressão, volume e temperatura, com a energia trocada entre esse gás e outros sistemas que estão participando aí dessa relação que a gente está analisando. Então, vamos começar aqui vendo o trabalho de um sistema termodinâmico. Vamos supor que nós temos aqui, ó, um cilindro, tá? Aqui em preto, maiorzinho, um cilindro. Dentro desse cilindro a gente tem um gás que está sendo segurado por um êmbolo com uma massa m em cima. Bom, essa massa realiza uma pressão sobre o êmbolo que realiza uma pressão sobre o gás, proporcional a essa massa. Inicialmente, então esse gás está lá parado bonitinho. Esse gás pode sofrer transformações, porém a sua pressão não vai variar, porque nós vamos manter essa massinha constante. Então a gente está falando de uma transformação isobárica, uma transformação que ocorre a pressão constante. Ali temos as variáveis de estado, pressão, volume inicial e temperatura inicial. Agora vamos supor, aqui nessa segunda situação, que a gente vai fornecer calor para o sistema. A gente vai lá e colocar uma chaminha ali que vai fornecer calor, aumentar a temperatura desse sistema. Quando isso ocorre, o nosso gás acaba expandindo, passando a ter um volume final VF e uma temperatura final TF. Então acaba ocorrendo essa situação aqui, ó. Aqui seria onde o nosso êmbolo estava inicialmente, e aqui é onde ele foi parar depois da nossa expansão isobárica, a nossa expansão à pressão constante. Com isso, o gás, para ele poder expandir, ele aplica uma força sobre o êmbolo, deslocando ele de uma distância d, que seria essa distância aqui, né? Que eu vou colocar para vocês que eu esqueci, que seria essa distância aqui, realizando um trabalho, que é representado pela letra tal. E agora a gente consegue calcular qual foi esse trabalho realizado. Porque pensa comigo, trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, força e deslocamento, correto? Então, a partir disso, a gente consegue analisar qual trabalho necessário para esse gás realizar essa expansão isobárica. Lembrando que a gente está sempre não, né? Nesse caso que eu vou comentar com vocês, a gente está analisando o tempo todo uma expansão à pressão constante. Então vamos ver como seria o trabalho realizado por esse gás aí. Bom, queridos, então eu vou representar para vocês aqui nessa garrafa que a gente vai supor o seguinte, tá? Isso não é suco de uva, é um gás. Essa garrafa é cilíndrica, ela teria essa forma aqui, né, mais ou menos, desse pote, beleza? Uma forma cilíndrica, só que eu não tenho uma garrafa cilíndrica bonitinha, então peguei essa daqui que é meio quadrada, a gente está fingindo que ela é assim, beleza? Então tá, temos essa garrafa cilíndrica e dentro dela a gente tem um gás, não é suco de uva, é um gás. Aqui em branco é o êmbolo. E o que a gente quer? A gente quer que este gás sofra uma expansão isobárica. Como que a gente vai fazer isso?
Nós temos ele aqui a um volume inicial e a gente vai aquecer ele de forma que ele sofra a expansão até atingir aqui o volume final. Então, ó, vamos fazer isso, ó. Comecei a aquecer o gás aqui, apertei o botão, ó, prum, tá aquecendo. Aqueceu, aqueceu, aqueceu. Então, como mágica, tá? O nosso gás aqui sofreu a sua expansão isobárica, saiu de um volume inicial V0 e foi até um volume final V, causando esse deslocamento D no nosso êmbolo, beleza? Lembrando que aqui, né, como eu já disse, é uma transformação isobárica, tudo isso ocorreu à pressão constante. Por que eu quis fazer isso, queridos? Para lembrar para vocês as dimensões das coisas que a gente está trabalhando. Isso aqui é um cilindro. Então a gente está considerando o quê? Tá? Nós estamos causando uma variação de volume aqui, ΔV, beleza? Sempre, lembra, sempre que a gente fala de variação, a gente está falando de um delta. Por ser uma variação de volume, ΔV, que é o volume final menos o volume inicial, dá para a gente essa quantidade, de um determinado deslocamento que partiu de um volume inicial até um volume final, lembrando que a área de secção do nosso êmbolo seria uma área circular. Se a gente olhasse esse êmbolo de cima, a gente veria algo assim. Difícil aqui. A gente veria algo assim, tá? Então o gás ele empurra essa área de secção transversal, que é uma área circular, causando uma determinada força nessa determinada área. A gente sabe calcular isso a partir da fórmula pressão é igual a força sobre área. Então vamos trabalhar com ela um pouquinho. Bom, queridos, então vamos trabalhar com essas grandezas que a gente viu aí, ó. Sendo, então, ó, vou colocar o nome de cada uma do que a gente falou. Bonitinho aqui. A é a nossa área de secção do êmbolo, área de secção transversal, que é um círculo, beleza? ΔV, a variação de volume sofrida pelo gás, né, dentro do nosso cilindro. E F, a força aplicada nesse êmbolo. Nós sabemos que a pressão que a força exerce no êmbolo pode ser calculada pela seguinte relação: pressão é igual a força por unidade de área. Beleza? Então a gente pode isolar essa força da seguinte maneira: força é igual a pressão vezes área. Deixa essa equação guardadinha aqui. A gente sabe que a variação de volume sofrida pode ser calculada pela relação da área de secção transversal vezes o deslocamento sofrido pelo êmbolo. Porque pensem comigo, ó, como que a gente calcula o volume de qualquer coisa? Área da base vezes a altura. Se a gente está falando que, por exemplo, ó, aqui no nosso cilindro, tá? Vamos imaginar agora aqui. A gente causou uma variação de volume, a gente está aumentando essa altura em relação a essa área da base aqui. A gente tinha uma forma que vinha até aqui, um volume que vinha até aqui, e agora esse volume passa a ter uma altura um pouco maior. Então, para calcular essa variação de volume, a gente pode calcular como área vezes a altura que ela aumenta, né? Se a gente está calculando o ΔV, a gente está calculando só o aumento que ela teve, que seria, em relação a essa garrafa aqui, né? Seria esse pedaço aqui, que vai do volume inicial até o volume final. Então, o ΔV seria essa medida, que a gente calcula como área vezes a altura que a gente falou que é o deslocamento que ela sofre. Beleza? Que o nosso gás sofre. Bom, então a gente ainda pode dizer que a área é igual ao ΔV dividido pelo deslocamento. Deixa isso guardado aqui também. Lembrando lá da mecânica, nós sabemos que o trabalho de qualquer força pode ser calculado pela seguinte relação. Trabalho de uma força constante, né? Pode ser calculado pela seguinte relação. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Queridos, se o nosso êmbolo sobe e se a força é aplicada para cima, o cosseno do ângulo entre força e deslocamento, o ângulo formado entre força e deslocamento é 0 graus. E cosseno de 0, nós sabemos que vale 1. Então, esse cara aqui é igual a 1. A gente obtém, portanto, que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Olha para essas três equações, elas se completam. Ó. Juntando a equação 1 aqui com essa equação 2, a gente obtém que, substituindo então a 2 em 1,
a gente vai obter que força é igual a pressão vezes área. Só que a gente concluiu que a área é ΔV dividido por D. Na equação 3, a gente concluiu o seguinte, que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, vamos substituir esse quarto resultado que nós obtemos aqui lá na nossa equação 3. Então, fazendo a equação 4 na equação 3, a gente obtém o seguinte, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Só que a gente chegou à conclusão que força é P vezes ΔV dividido pelo deslocamento, vezes o deslocamento que já estava aqui na nossa equação. Como esses deslocamentos são iguais, né, D e D são iguais, a gente pode dividir um pelo outro. Vai sobrar, então, no final das contas, que o trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. E essa é a equação que nos permite calcular o trabalho realizado por um gás em uma expansão isobárica. Beleza? O trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. O que vai mudar, o que vai dar isso para a gente é a variação de volume. Se a gente fornece calor, o gás expande isobaricamente, ele expande com a pressão constante. Se a gente retira calor de alguma forma, que a gente vai ver isso depois, o gás sofre uma contração, uma compressão, melhor dizendo, isobárica. Então, o volume final, no primeiro caso, é maior que o inicial, e o volume final é menor que o inicial no segundo caso, dando um sinal positivo ou negativo para o trabalho. Então, a gente vai analisar essas coisas separadas agora. Então, queridos, ó, como a gente está falando de uma pressão constante, a gente está tratando de um valor sempre positivo de pressão, tá? Então, ó, como a pressão é sempre positiva para a gente, nesse caso, a gente está dizendo o seguinte, ó, que o volume final, se ele for maior que o volume inicial, a gente está dizendo que a gente tem um ΔV positivo. Concordam comigo? Porque o que é o ΔV, colocando aqui, só para vocês lembrarem, é o volume final menos o volume inicial. Se o volume final for maior que o inicial, esse número com certeza é positivo. Se o ΔV é positivo e a pressão também é positiva, a gente está falando de um trabalho positivo. Portanto, de uma expansão. Mas e se for o contrário? Se o volume final for menor que o volume inicial, aí a gente está falando de um ΔV que vai ser negativo. Se a gente tem um ΔV negativo, por consequência, o trabalho também vai ser negativo. E aí, então, nós estamos falando de uma compressão. Beleza? Mateus, quais as unidades desse negócio aqui? Ó? Coloca uma setinha aqui, gente, só para vocês se lembrarem que isso é o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Beleza? É um trabalho realizado por ele ou nele. Beleza? E aí, o que vai mudar é esses sinais do trabalho aí. Dependendo se a gente fornece calor, ele sofre uma expansão, trabalho positivo. Dependendo se a gente retira calor, ele sofre uma compressão. Beleza? Vamos ver as unidades disso aqui, ó. Bom, queridos, a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, tá? Só que é equivalente também a gente usar Newton por metro, tá? Tanto faz ou Pascal ou Newton por metro quadrado. Pressão tem que estar em alguma dessas unidades? Tem. E se tiver em ATM? Não pode, tá? Precisa converter. Trabalho é medido em joule e variação de volume tem que ser em metro cúbico. Beleza? Para poder chegar no joule. Caso vocês queiram ver isso, a gente pode fazer uma análise dimensional no plantão para dar uma analisada, tá? Mas assim, vou fazer aqui rapidinho, ó, algo bem simples, ó. Vamos ver que vamos supor que a gente quer saber a unidade de trabalho, tá? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Pressão, Newton por metro quadrado. Volume, metro cúbico. A gente, então, chega a Newton por metro quadrado vezes metro cúbico.
cortam esse cara aqui com esse daqui, sobra só metro. Ou seja, Newton vezes metro, que é o equivalente ao Joule. Beleza? Então, unidades que nós temos que usar, pressão ou em Pascal ou Newton por metro quadrado, ΔV em metro cúbico e o trabalho sempre vai dar Joule. Beleza? Vamos analisar então o que ocorre graficamente. Antes disso, queridos, anotem aí, tá? A relação, tá? Isso daqui, ó, OBS. A relação trabalho é igual a pressão vezes variação de volume somente se a pressão for constante. Beleza, queridos? Essa é uma aula bem conceitual, tá? Eu sei, uma aula acaba sendo um pouquinho mais pesada. As outras vão ser mais leves, mas essa primeira ela acaba trazendo todos esses conceitos novos aí para vocês. Então a gente está indo bem devagarzinho, tá? A gente viu então a primeira relação aí, trabalho, pressão vezes variação de volume. Só podemos usar ela para uma pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica. Agora vamos olhar graficamente, porque com isso a gente consegue responder. E se a pressão não for constante, como que eu calculo esse trabalho? Vamos lá ver graficamente o que ocorre. Bom, queridos, então, representando graficamente o que está ocorrendo, vamos imaginar a seguinte situação, ó. A gente tem aqui um gás, tá, sofrendo uma expansão isobárica aí. Se a gente está falando de uma expansão isobárica, ele está saindo aqui, ó, de um determinado volume inicial, chegando lá em um determinado volume final. Se for uma expansão, a gente teria algo correndo neste sentido aqui. Há um determinado valor de pressão que não muda durante toda a expansão. Essa setinha, vou colocar aqui, né? Essa setinha está indicando para a gente que é uma expansão. Bom, se é uma expansão, a gente consegue afirmar que o nosso ΔV aqui vai ser maior que zero. E é fácil de perceber porque aqui a gente tem um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Bom, a área de um retângulo é lado vezes lado. ΔV vezes P, ou P vezes ΔV, que é igual a quem? Ao trabalho. Então, a área deste gráfico é numericamente igual ao trabalho. Vou colocar aqui, ó. O trabalho é numericamente igual à área deste gráfico aí. Beleza? E no caso de uma compressão, a mesma ideia, tá? Só que a situação é contrária. Em vez da setinha estar apontando no sentido de crescimento do volume, ela aponta no sentido de decrescimento. Ó. Aqui a gente tem um volume final e nós partimos de um volume inicial aqui que é maior que esse volume final. Tá? Então, na hora da gente calcular o nosso ΔV, lembrando, né, claro, que isso ocorreu a pressão constante, e aqui está sendo indicada então uma compressão. Na hora de calcular o nosso ΔV, a gente vai acabar chegando num valor negativo, porque o volume final é menor que o inicial. E aí o trabalho vai continuar sendo numericamente igual à área. Tá? Só que não pode esquecer do sinalzinho de menos aqui. No caso da compressão, o trabalho é numericamente igual à área com valorzinho de menos, porque ele está saindo um volume final para um volume inicial, indo para um volume final menor que esse volume inicial. No caso da expansão, tudo certo. Calculou a área, já tem o trabalho bonitinho. Não pode esquecer da compressão, de colocar o sinal de menos. Mas e se a pressão não for constante? Como que a gente faz? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, queridos, então, caso a pressão não seja constante, vamos supor que a gente ia ter uma expansão dessa maneira aqui, ó. Eu saio de um volume inicial, né? Chego aqui num volume final. Lembrando, né, que eu estou num diagrama, num gráfico de pressão por volume. Saio aqui do meu volume inicial VI, de uma pressão inicial, e vou até um determinado valor de pressão final aí. Então a gente teve ainda assim uma expansão, porém não mais isobárica, tá? A gente tem aqui um outro tipo de expansão que a gente não vai discutir agora, mas a situação que eu quero que vocês imaginem é a seguinte, ó. Eu estou variando volume e pressão. A relação trabalho é igual a pressão vezes variação de volume é apenas para pressão constante. Como que eu calculo com pressão variável?
a única solução será pelo cálculo da área. Se a pressão for constante, você pode usar direto essa relaçãozinha. Pressão, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Caso a pressão varie, caso ela saia de valor inicial e chegue até um valor final durante a expansão, nós não estamos falando de pressão constante. Beleza? E aí a solução sempre vai ser pela área do gráfico. E a área aqui nesse caso também vai ser numericamente igual ao trabalho. Só que nesse caso a gente tem, por exemplo, tá? Um trapézio. Ó. Aqui temos a base maior, aqui temos a base menor e aqui temos a altura dele. Então, só para lembrar vocês, o trabalho vai ser numericamente igual à área. Só que a área desta figura é a área de um trapézio. Mateus, eu não lembro como calcula a área do trapézio. Tranquilo, super normal, muita gente esquece. Vou colocar aqui, ó. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a base maior é o valor de pressão final, base menor é o valor da pressão inicial e a altura é o nosso ΔV. Beleza, queridos? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Fui bem devagar, acabou ficando um pouco mais longo, desculpa por isso. Mas é um conteúdo difícil que não tem como eu vomitar tudo de uma vez para vocês, tem que ir devagar mesmo, tá? No plantão a gente vai fazer alguns exemplos. Valeu, tamo junto, até mais.